Pronto. Boa noite, Carla. Deixa eu só fechar aqui esse slide. Bom, já vou pegar o material. Boa noite, Paula. Falar no início. Boa noite, Ana. Tudo bem? Bom, turma, agora eu quero que vocês peguem um caderno, caneta, lápis, borracha, o que vocês precisarem para fazer a anotação. Eu gosto muito de usar post-it, gosto muito de usar também marca-texto e canetas coloridas. É uma estratégia que eu gosto muito. Eu estava até conversando com uma aluna do curso a respeito disso, né? Então, nós vamos dar continuidade o assunto, né, que pede o... Não está ouvindo? Então, vamos lá, vamos melhorar esse negócio aqui. Dá uma olhadinha aqui no som, na configuração. É a internet dela, porque eu estou escutando super bem. Então, se fosse todo mundo, o problema, o áudio está ruim. Se fosse todo mundo, então o problema era comigo. Mas mesmo assim, eu vou dar uma olhadinha aqui. Também não estou escutando. O problema é que quando eu vou colocar, aí tem alguém querendo entrar. Pronto, eu vou mudar aqui. Finaliza aí para mim agora. Quem disse que não estava ouvindo, melhorou? Somente quem disse que não estava ouvindo. Eu mudei aqui a configuração. Diz aí para mim. Ivani, melhorou? Eu preciso do feedback de quem falou que estava ruim. Nívia também. Nívia Sueli. O áudio está baixo, vamos aumentar aqui. Também acho, professora, seu áudio baixo. Pronto, vamos aumentar aqui para ver se melhora. Como é que tá? Melhorou ou não? O meu tá bom. Tá super alto. Pois é, vamos lá. Eu vou tentar aqui. Está sem áudio ou o problema é só comigo? A colega está dizendo aqui que está ruim para ela. Vamos caminhando aqui para ver o que é que acontece, né? A professora pode continuar, porque o áudio da Pronto. senhora é baixinho mesmo. Eu fico achando que o problema é meu celular, mas aí Na eu gravação, na gravação melhora, né? Na gravação. Na gravação tá boa, viu? Pronto, ok. Nas aulas anteriores, eu até no vídeo falei assim, amanhã a gente tem aula no sentido de que no outro dia era quarta-feira, né? Mas não. A aula que nós não tivemos por causa da pane, né? Uma pane que teve, que deixou todos os WhatsApp, né? As redes, as mídias sociais fora do ar. A Su conversou comigo que a gente vai estar retomando na quinta-feira. Então, a gente vai pegar aí segunda, terça, quarta e quinta, bem puxado. Eu acho que a gente vai avançar bastante. Mas vamos lá. Até a aula passada, a gente trabalhou com o sentido do que era texto, né? Trabalhamos também com o que era linguagem verbal, não verbal e mista, né? Fizemos um recorte da linguagem e algumas outras temáticas que são importantes para a gente compreender, principalmente os fatores de textualidade,
né? Trabalhamos em cima também do que era coesão e coerência, que é fator extremamente importante dentro dos concursos públicos, Enem principalmente, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade nessa pegada. Peço muita atenção para vocês. Qualquer dúvida, pode levantar a mãozinha aqui, pode perguntar no chat. Às vezes eu vou ficar sem observar por conta do manusear os slides, as lâminas, mas vocês dão aquela chamadinha ali que eu vou chegar junto de vocês, tá? Então, vamos lá. Todo mundo vendo, né? Bora conversar? Então, hoje a gente vai ter uma prova contextualizada, já na pegada do texto mesmo. A gente contextualizou, né? A gente fez o conceito, agora a gente vai, ó, para a matéria em si. Vamos materializar esse negócio que se chama texto. E para que ele serve, né? Então, o que é necessário para compreender e interpretar um texto? Saber primeiro o que é texto. A gente viu lá, né? O que era texto, vem do texto, textum em latim, né? Significa, ó, o texto significa como se fosse um retalho, né? A gente vai fazer essa metáfora e nesse retalho, né? Num pano, um tecido, a gente faz as conexões, as ligações para compreendê-lo e interpretá-lo dentro do seu contexto. Eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês, primeiramente. Quem não lê tem pouca vantagem sobre quem não sabe ler. O que é que vocês acham? Hein? Quem não lê tem pouca vantagem sobre quem não sabe ler? Vocês concordam? Nesse caso aí, o quem não lê, né? Aquela pessoa que sabe ler, mas não se apropria no dia a dia. Ele sabe, ele aprendeu, ele foi à escola, ele aprendeu ou na escola ou na sua vivência em casa. A gente sabe que muitas pessoas, né, principalmente os nossos parentes, que já têm uma idade mais avançada, muitos deles aprenderam a ler sozinhos, né? Outros têm uma leitura funcional, né? Mas existem pessoas dentro dessa sociedade, né, que leem. Só que leem o quê? Pouco, né? Então, o texto, ele vem dizendo, quem não lê tem pouca vantagem sobre quem não sabe ler, né? Quem não sabe ler. Vou aqui novamente. Melhorou? Wagner, não sei se seu nome é assim. Melhorou alguma coisa? Sobre o áudio, ele dizendo... Ver se é o microfone aqui. Melhorou alguma coisa, Wagner? Professora, Oi. na aula que o meu estava baixo, eu saí da sala e entrei novamente. Aí voltou o áudio normal. É uma estratégia. Faça isso, quem diz que está com problemas, para ver se melhora, né? Ó, porque tem muitas pessoas, acho que tem mais pessoas dizendo que está ok do que quem está com problema. Sai e volta novamente. Pode ser até um institucional, não sei, né, que dá alguns problemas às vezes, mas vamos lá, continuando. O tempo é curto e a gente tem que avançar muito, né? Então, tema da aula, leitura, compreensão e interpretação de texto. Vamos passear pela leitura e vamos avançar rumo realmente hoje ao que é compreensão e interpretação de texto. Lá atrás, a gente viu que o texto é o quê? Um conjunto de palavras e frases, ó, que são encadeadas, certo? Elas não são palavras soltas. Elas têm finalidade de transmitir o quê? Uma mensagem. A partir de quê? Da interpretação, tá bom? E também da compreensão. Então, eu acho que não é necessário mais retomar essa parte, porque vocês viram lá atrás, quando a gente estudou elementos, né, da comunicação, sobre o que era mensagem, o que era emissor, o que era receptor, né? E também nós vimos essa parte do texto com a coesão e a coerência, que diz o quê? Que para que haja uma coerência, é necessário ter sentido, né?
E, dentro do sentido, existe também a coesão. O que era a coesão? Né? O entrelaçamento de palavras que ficam encadeadas como se fosse um quebra-cabeça. Aquelas peças que vão sendo colocadas, tornando o texto coerente. E continuando, para representar bem essa questão de texto, vou usar aqui a questão da metáfora. Vamos pensar. Leitura de um livro. Quero provocar vocês. De repente, vocês estão lendo um livro e lá, em qualquer página desse livro, tem a palavra madeira. Né? Se você não for se apropriar desse texto, dessa palavra, ele vai ficar sem importância. Né? E aí, para você adquirir a importância, você vai ter que buscar, dentro das folhas daquele livro, mais informações que tragam significado sobre madeira. O máximo que você vai identificar aí, a madeira, uma árvore, fazer essa relação. Ok? Então, lendo o livro, né, você se depara com a palavra madeira. Nesse momento, né, se você não vê nenhuma relação dentro desse texto, você vai ficar intrigado. Ou então, você vai passar adiante. É o que muitas vezes acontece conosco quando um texto não traz vamos dizer assim, o nosso interesse. Lembram lá que a gente viu os fatores de textualidade? Às vezes a gente não dá importância a determinadas palavras, porque elas aparentam estar soltas, elas aparentam não ter uma significação. Palavra madeira. Mas vamos pegar agora, no segundo exemplo aqui que eu trago para vocês. Opa! Boa noite a todos. Né? Madeira, vamos olhar aqui, vamos pensar. Eu não consegui uma imagem para representar direito, mas vamos pensar. Alguém grita, madeira! Né? Então, nesse momento, essa pessoa, ela está no meio da floresta, né? Uma pessoa, pode ser vocês, pode ser eu também, né? Então, nós estamos no meio de uma floresta e a gente escuta alguém dizendo, madeira! Olha lá, o que é que a gente vai ver? O que é que a gente vai, pelo menos, perceber nesse momento? Né? A gente vai pensar, a árvore está caindo e, nesse momento, a gente tem uma reação. Pode ser que essa árvore caia em cima de mim, então eu saio correndo. Pode ser que essa árvore caia em cima de vocês. Né? Então, a reação, nesse momento, é de corrida. Né? Por quê? Isso acontece, gente, porque a situação em que, nesse momento, o interlocutor, digamos assim, o receptor está ali, né? Levou o quê? A fazer uma interpretação. E essa interpretação, né, foi a partir de quê? Do grito que foi ouvido. Esse grito levou a um sinal de alerta. Dom Bosco quer acertar, né? Eu já falei ali a questão da interpretação, mas será que é interpretação mesmo ou é um caso de compreensão? Será que isso é uma interpretação ou é uma compreensão? Se alguém quiser contribuir aí. É um caso, gente, mero, né? É um caso claro, típico de interpretação. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Eu vou voltar para a gente entender por que isso acontece. Mas vamos lá. Nós precisamos entender o que é texto. Vai cair na prova de vocês. Pode ser que não caia digamos assim, o conceito. Mas ao identificar o texto materializado na prova, vocês precisam entender, né, o que é um texto e agora, como tópico 2, o contexto. Meus amores, extremamente importante. O contexto situacional, né, é formado por quê? Por informações que não estão ali. Não estão no texto. Não estão no texto. Certo? Eles estão fora.
E vocês precisam fazer o quê? Saber disso. Existem estratégias que eu vou passar hoje para vocês identificarem, né, como é que a gente chega a essas conclusões na hora de análise de um texto. Então, o contexto, ele está fora do texto. E vocês, como candidatos, precisam aprender, né, essa questão de fazer inferência e de depreender também o sentido do texto, né? E aí nós vamos encontrar históricas, né, contexto histórico, geográfico, sociológicos, né, literários, ok? Então, o contexto, ele é essencial para uma leitura eficaz, tá bom? Extremamente importante. Então, o que é que acontece nesse caso, né? Deixa eu aceitar aqui mais um aluno, né? Então, o contexto, gente, ele vai levar o candidato, que no caso são vocês, os leitores, interlocutores, né? A pensar o que o texto queria naquele momento expressar, imprimir, né? Imprimir, expressar, inserir, né? E vários outros, deduzir. Então, eu quero dizer para vocês que a palavra-chave nesse momento, duas, né? É dedução e inferência. Então, fazem parte do contexto. Continuando. Então, texto, contexto. Quando a gente vai falar sobre leitura, compreensão e interpretação, o que é que a gente precisa também levar em conta dentro do contexto? Eu trouxe aqui alguns gêneros textuais que eles vão dar um norte para a gente. Então, vamos lá. Que contexto a charge está se referindo? Será que aqui é uma charge mesmo? Vamos analisar, então. Se nós estamos falando aqui em contexto, e eu digo, né, para vocês que muitos autores falam sobre a importância do contexto na compreensão do texto, na atribuição de sentido. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma charge. Essa charge, ela traz uma linguagem mista, né? Um texto multissemiótico que traz uma linguagem mista. Percebam o cenário, né, da charge. O que é que a gente percebe aí, dentro dessa charge? Acho que eu também não está conseguindo ouvir. Coronavírus na escola. Coronavírus também. Coronavírus na escola. Então, vamos lá. Realmente, uma coisa primeiro que eu quero falar para vocês, que eu também já falei em outro momento, é o seguinte. A charge, ela é um texto opinativo, né? Geralmente ele é divulgado nos jornais, nas mídias, né? Revistas também. E ele faz um recorte do tempo. Ele é algo temporal. Temporal, certo? A charge. Então, se a gente pega a charge que nós temos aí, nós vamos perceber uma sala de aula. Nessa sala de aula, nós temos 3 carteiras, né? 3 personagens nessa sala de aula. E aí nós temos a linguagem verbal que diz volta às aulas. E um dos personagens olha para o lado, junto com a sua colega, está escrevendo, e a colega com o livro, e diz assim, aluno novo, e olha para o lado, né? Então, se a gente pegar alguém que não vivenciou isso, digamos, daqui a 4 ou 5 anos, né, uma pessoa que não vivenciou, ela não vai entender, porque ela não viveu nesse contexto. A não ser que ela veja nos livros de história, né, tudo isso que aconteceu. Porque vai ficar retratado. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Que o contexto é muito importante. O contexto de produção. É porque, para identificar o sentido da charge, eu preciso recorrer ao contexto. O que é que está acontecendo nesse contexto histórico, né? A questão da pandemia, vocês precisam, como interpretação, que a gente vai ver a questão da construção do sentido daqui a pouquinho, pensar o seguinte: por conta da pandemia do coronavírus, né?
causada pelo coronavírus, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, aquelas pessoas que estavam na universidade, saíram de onde? Da escola. Né? Não puderam estudar por conta de que eles são mais propícios, né, a tanto passar como pegar, né? Então, ele é como se fosse um vetor, assim, ele pega a criança, quem está na escola, está sensível ao vírus e também à transmissão. Tem até um termo que se usava, né, para a questão do pessoal da escola. A escola é um lugar que o coronavírus pode gostar. Então, é uma chave, é um gênero textual que sem o contexto não tem sentido. Sem o contexto, a gente não consegue atribuir o sentido adequado para que possa avançar e possa ter um desempenho bem interessante e um desempenho que leve, né, a todos a compreensão e também a interpretação de texto. Né? Avançando mais, passeando aí para vocês. Exatamente, é o que a gente vai passar adiante aí, Francicleide. Ela diz como fazer inferência do texto e se desconhece o contexto. Né? É interessante que é por isso que muitos dos nossos alunos hoje têm dificuldade. Tem dificuldade para fazer inferência. E a gente vai ver nesse cantinho como é que se aprende, como é que a gente vai trabalhar nessa pegada da inferência, para que vocês possam ter sucesso. O sucesso vai depender também do que foi dito lá, ó, que muitas vezes, né? Muitas vezes o que é que acontece? Por não termos o hábito de leitura, a gente fracassa. E isso não pode acontecer com vocês. Eu não sei como está sendo a forma de estudo nesse momento, mas é necessário. Se você não gosta, você precisa ler. Né? Então, vamos lá. Se uma das frases é analisada isoladamente, fora do seu contexto original, poderá assumir significados diferentes daquele inicial. Por isso, o contexto é tão importante. Precisamos sempre estar atentos ao contexto enunciado da questão, ao que ela pede, e ao contexto do seu texto base. Eu estou ouvindo um chiado. Alguém está com o microfone ligado aí? Uhum. Pronto. Aí, melhorou. Alguém pode falar aí para ver se eu estou ouvindo bem? Oi, Pro. Opa! Maravilha, tá massa. Então, vamos lá. Certo? Então, quem desconhece, ó, acho que aqui está a resposta de Francicleide, né? Como fazer a inferência dos textos que se desconhece. Então, precisamos sempre estar atentos ao contexto do enunciado da questão, ao que ela pede e ao contexto do seu texto base. Então, precisa, gente, precisa, é extremamente importante. Avançando, né? Nós vamos ter aqui o intertexto. Deixa eu aceitar aqui se tem um aluno querendo entrar. Eu até tinha outro exemplo, eu acho que eu passei até por cima. Outro exemplo para a gente entender, deixa eu ver se eu passei demais. Aqui o outro, pronto. O texto, o gênero textual que eu trouxe para vocês antes, foi a chave. Mas agora vamos para o cartoon. Que contexto o cartoon está se referindo? E agora? Que contexto é esse? Será que é um contexto atual? Escola de terroristas do Afeganistão. Curso de homem-bomba. Aí nós temos personagens. Ele diz, o balão de fala, né? Presta atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Então, que contexto é esse? Será que todo mundo vai conhecer esse contexto? E se não conhece, é necessário buscar as informações que nela consistem? O que é que vocês acham? Nesse caso aqui, nós temos um cartoon.
Vocês sabem a diferença de cartoon para charge, né? Eu acho que eu até citei alguma coisa relacionada a isso. Ó, a charge, ela faz um recorte no tempo. Então, já falei até falei dos combustíveis, do preço da carne, né? Eu vi essa semana novamente que subiu de novo. Carne, combustível e muitos outros itens. Isso é um recorte de agora. Então, se for falado hoje, a gente não fala cartoon, é charge. Agora, o cartoon, olha para esse tema, que, ó, antes das Torres Gêmeas, antes do 11 de setembro, a história já se falava no Afeganistão, já se falava em terroristas. Então, o cartoon, ele vai trazer algo atemporal, além do seu tempo, ok? Então, hoje, se for fazer opinar ou satirizar algo que está acontecendo, um fato isolado, a gente está fazendo uma referência, ou texto, né? O texto está fazendo uma referência ao que está acontecendo agora, no momento, ou há pouco tempo, e só cabe em charge. Então, exemplificando, se você pegar qualquer episódio que tenha acontecido, né? Vamos dizer, não sei se foi no Rio de Janeiro, aquelas 3 crianças que sumiram, que dizem que mataram, né? Sumiu. E se a gente, ali é uma charge. Se eu for fazer, se o cartunista, né, for fazer uma representação, né, o emissor, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma charge. Agora, se ele for falar da violência urbana, que é global, né, que é de muitos anos, é necessário fazer um cartoon. Mas só que eu quero que vocês pensem essa questão da importância que o contexto tem para a representação do sentido que ele desempenha. E quão importante é que todos nós saibamos, né, o que significa contexto. Então, se uma frase, como já foi falado aqui, é analisada isoladamente, você não vai entender. O candidato não vai entender o texto. Ele vai ficar boiando ali naqueles, digamos que 3 horas de prova, sem conseguir formular um pensamento acerca do que está sendo solicitado no comando. Ok? Agora vamos para o terceiro item, que é o intertexto. Opa, professora, intertexto, que legal. Eu gosto muito da questão do intertexto, porque eu fico parada na criatividade dos emissores, né, dos autores de construção, na hora de construir um intertexto. Intertexto é a mesma coisa que intertextualidade, também cai bastante. Então, é quando uma obra de arte ou uma obra literária dialoga com a outra. Então, há aquele entrelaçamento. Intertexto é a presença de vestígios, partes, influências ou mesmo recortes de um texto A em um texto B, tá bom? E aí existem várias formas de representação do intertexto. Nós vamos ver o intertexto na escrita, nós vamos ver no cinema, na literatura, nas artes plásticas, em várias formas de linguagem. E hoje em dia, as propagandas, né, os textos de publicidade, eles vão mostrar bastante essa questão do intertexto. Vamos ver um exemplo aqui. Quem nunca viu, né, a propaganda do Bombril, o anúncio do Bombril, né, que a gente vai ver de várias formas. Olha só como foi dito, o intertexto, ele dialoga com outro texto. Então, vamos pensar que a Gioconda aqui da Mona Lisa é o texto A e foi construído um texto B a partir do que estava, né, descrito aqui na linguagem não verbal. Então, essa marca, né, a marca Bombril, se utilizou de elementos, né, para construir um novo. Então, os dois são somados e constroem um novo. Isso é intertexto. Vocês estão me compreendendo até agora? Sim, professora. Ok, então vamos lá. Então, a gente está texto, né, contexto, intertexto.
Ok. Vamos lá. É muito importante esse feedback para podermos ficar pensando assim que vocês estão aprendendo e dúvidas estão ficando no lugar. Bom, o quarto item que nós temos é a leitura. É preciso ler, professora, ler e de todas as formas. Tá bom? Então, o que é leitura? É um processo na qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto. A partir do quê? Dos seus objetivos, da intenção que ele tem, né? Do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a língua. Ou seja, as características do gênero que vocês vão aprender, os gêneros textuais, né? Do portador, né? Do sistema de escrita, né? O portador, quem construiu aquele texto. Então, vocês vão, nas próximas aulas, nós vamos passar pelas características principais de alguns gêneros textuais, né? Vou citar muitos, porque os gêneros, eles são, vamos dizer que meio que infinito. Todo dia surge um gênero. Mas, professora, quais são os que mais caem assim no concurso, no vestibular? É nessa pegada aí que a gente vai focar. Então, os que hoje aparecem bastante, né? Texto de divulgação científica, nós vamos ver notícias, né? Dificilmente tem um concurso e não há uma notícia. Reportagens, né? Nós vamos ver textos instrucionais, vamos ver muitos. Então, é necessário que, nesse momento da leitura, o candidato, ele saiba as características que o gênero tem, né? E aí, avançando, vamos pensar. Antes da leitura, e aqui é uma dica para vocês no dia da prova, examinar ligeiramente todo o texto. Então, são processos que a gente faz que são dicas e que são importantes. Primeiro, examine ligeiramente todo o texto. Aí você vai fazer o seguinte, né? Eu creio que muitos têm uma dinâmica particular. Alguns deixam o português por fim, por final, passa para as outras disciplinas, e aí, quando termina tudo, volta para português. Por quê, professora? Os textos são gigantes, eu fico cansada, meus olhos ficam doendo, então é melhor que eu passe logo para as outras, depois eu venha para a língua portuguesa, né? Mas vamos lá. Você pegou aquele texto, né? A banca colocou aquele texto, né? Construiu o enunciado e pediu que você fizesse a leitura do texto. Primeiramente, turma, como dica, examine a estrutura daquele texto. Né? Examinar ligeiramente o texto, você vai examinar, dar uma olhadinha na estrutura, né? Que é a estrutura, professora, a gente vai falar também que é a questão da tipologia. Tipologia textual é diferente de gênero textual. Nas próximas aulas nós vamos pegar nisso. Então, como é a estrutura, vocês vão avaliar, procurando ler o cabeçalho. Então, se você está vendo ali uma primeira página de um jornal, você vai ler o cabeçalho. Se você está lendo outros gêneros que exigem essa parte, vocês vão ler também o título, a notícia, a manchete, né? O título, a linha fina. Fazer essa análise minuciosa antes de ler. Depois vocês vão levantar hipóteses. Essa hipótese, muitas vezes, a gente faz com o título. Será que esse texto vai tratar? Né? Qual será o tema principal desse texto? Então, são estratégias que a gente usa. E aí, na sequência, antes da leitura, viu? Analisar com base em quê? Na finalidade, na utilidade ou na necessidade, objetivo de realizar tal leitura. Como é que eu sei isso aí, professora? Eu preciso conhecer o gênero. Se eu conhecer o gênero, eu vou saber a tipologia, que é a estrutura. E se eu conheço o gênero, eu já vou, de certa forma, saber qual é a finalidade, qual é a utilidade daquele texto. Então, se eu olho lá e vejo se é um texto institucional, de cara eu já vou saber que ele vai... A mensagem que ele quer passar é uma instrução, ele quer lhe ensinar algo. Então, digamos, eu pego um manual, né? Estamos aqui num calor, digamos assim, um ar-condicionado. Eu comprei o ar-condicionado e me deparo ali com o manual de instrução, ensinando como instalar, como manusear. Então, de cara, se eu pego um texto com aquela estrutura, eu já tenho que saber qual é a finalidade. Então, vocês já precisam saber qual é a finalidade, qual é a utilidade daquele texto. Beleza, antes da leitura, agora vamos passar para durante. Professora,
vou começar a fazer minha prova de português, eu decidi, vou fazer agora português, depois eu passo para os outros conhecimentos, né? E matemática também não é fácil, raciocínio lógico também não é fácil, né? E os conhecimentos pedagógicos, eles precisam ser aprendidos de forma eficiente. Tá? Então, vamos lá. O que é que eu gosto? Logo no início da aula eu disse, gente, eu gosto de usar canetas coloridas, eu gosto de usar marca-texto, eu gosto de usar post-it. Minhas agendas são cheias de post-it, minhas paredes são cheias, né? Então, durante a leitura, agora vamos pensar, na hora da prova eu só estou com a caneta. Existem concursos que não permitem a gente levar nada, só a identidade e uma caneta preta ou azul. E aí, o que é que a gente faz? Com a caneta mesmo, você vai ter aquela prova que é o rascunho, né? Grifar as ideias, ou palavras principais. Nós vamos aprender hoje, nessa questão, como localizar as informações explícitas e implícitas. Né? Então, grife, você leu a primeira vez, você não vai entender, gente. A primeira leitura é informativa. Quando você lê a segunda, você é capaz, mais ou menos, já de pensar nas ideias principais e secundárias daquele texto. Tome nota. Outro ponto, criar imagens mentais ou conceitos. Tem pessoas que têm essa representação. Né? Existem algumas estratégias para a gente pensar, né? Relacionar as informações com os conhecimentos que vocês têm sobre o assunto. Aí está relacionado muito ao que a gente vai aprender hoje. Refletir sobre as implicações ou consequências do apresentado no texto. Então, eu estou trabalhando com a notícia. Então, aquele fato que está sendo retratado, quais são as implicações ou consequências? Né? Um texto de divulgação científica, algo que foi descoberto. Então, quais são as implicações? Outro ponto, reler o trecho quando não se compreende uma palavra. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é constante a ideia de que a gente lê um texto e não consegue compreender, né? Muitas vezes porque vocês não sabem o significado de determinada palavra. Também não conseguem construir um sentido de uma frase, por ela estar solta de alguma forma, e até mesmo um parágrafo. Vai acontecer isso, professora? Vai. Então, o que é que vocês precisam? Precisam começar é uma estratégia também. Está pegando provas de diversas bancas e está tentando construir o sentido, fazendo esse exercício diário. Diário mesmo, porque até o professor de português, ele precisa estar respondendo provas, respondendo questões, e muitas vezes a gente faz o concurso não no intuito de passar, de tomar a vaga de outra pessoa. Muitos vão querer, né, subir, se tiver ainda um horário na sua carga horária, né, no seu tempo, exercer outras funções. Mas o professor de português, ele é muito curioso, então ele gosta de fazer Enem, ele gosta de fazer concurso só para estar exercitando os conhecimentos de língua portuguesa. Né? E outra coisa interessante é consultar fontes externas, pessoas ou outros livros, quando na releitura do texto não se resolveu o não entendimento. Aí são algumas coisas que você usa para leitura fora de um concurso, a leitura por prazer, né? A leitura que a gente precisa em sala de aula, mas também tem muitos desses pontos que são relevantes. E aí, detalhe, gente, vocês podem usar todas, podem usar só uma, podem usar só se vocês acham necessário. Não há uma regra para você fazer tudo. São dicas que você pode usar. Né? Depois da leitura, foi o que eu disse antes, eu nunca leio um texto e eu já entendo. Dificilmente vocês vão ler um texto e vão entender, até porque o seu olhar, se for uma leitura silenciosa, né, não vai estar, né, centralizado no entendimento. Você vai ler só de forma informacional, só para se informar. Né? Depois é informativa, depois é que você, quando reler, você vai começar a enxergar o que estava ali oculto nas entrelinhas, né? Outra coisa, procurar recordar pontos fundamentais do assunto sem retomar o texto. Avaliar o quanto entendeu do texto e realizar uma paráfrase ou resumo do texto lido. É interessante fazer esquema, é interessante parafrasear, né? É dizer a mesma coisa com outras palavras, e é interessante também resumir e fazer fichamento. A gente faz muito com livros,
para não esquecer, né? Então, nesse sentido, gente, ler, então, é mais que decifrar. Ler é ser capaz de atribuir um significado ao texto, né? E aí nós temos que pensar que ler é uma atividade que se aprende lendo. Então, o que é que acontece? Aquele aluno que só vai tentar arriscar na sorte no dia do concurso, ele vai ter dificuldade. Eu sempre digo aos meus alunos, pessoal, vocês meninos, amores, vocês precisam ler o mundo, vocês precisam estar informados. E muita coisa hoje que cai, né? A gente, quando você vai para o 9º ano, exige muito a questão do SAEB, essa leitura de mundo, né? E a gente percebe que muitos textos são informativos. Então, eu preciso ter um conhecimento não só daquilo que está dentro da minha casa todos os dias. Então, o que é que tem todos os dias na minha casa, né? Pela TV, a Rede Globo. Então, vamos lá, se eu pegar essa forma de leitura, será que eu vou ficar só na Rede Globo? Será que eu vou atribuir como verdade só o que a Rede Globo me diz? Não, eu tenho que ter um nível de criticidade. Esse nível de criticidade, ele vai se dar pela diversidade, né, do contato com diversos suportes, né, e diversos meios para a aquisição do conhecimento. Então, sejam críticos. A mesma matéria, né, a mesma manchete que vocês viram na Rede Globo, busquem também, vamos lá, na Band, no SBT, na Record, o que é que eles dizem? Ao mesmo tempo, vá nos jornais, saibam que eles não são imparciais. Apesar de dizerem que os jornais são, né, os jornais, os meios que nós temos aí, ou o jornal impresso, ou o jornal digital, ou então o televisivo, os outros que nós temos aí, dizem assim, somos imparciais. Não, nem sempre. Vai ter assuntos pautados em que a opinião do veículo vai estar bem claro. Por quê? Porque eles têm interesse por trás. E aí vocês precisam saber. E quando vocês são informados, vocês não caem no erro. Então, ler é uma atividade que se aprende lendo. E, sobretudo, o que é que vocês vão fazer quando vocês se apropriam de vários? Questionar, refletir o que é verdade e o que não é. Ok? Então, não se aprende sozinho. Exige o quê? Troca de conhecimentos e experiências. Certo? Não esperem só da professora aqui ensinar. A gente dá vamos dizer assim, um norte, né? A gente ensina um pouquinho como você ir para aquele caminho, né? Mas os passos, quem vão dar são vocês. Né? Aquela questão de Alice, né? No País das Maravilhas. Ela se depara com o gato e diz, né? Para onde eu vou? Aí o gato, mais ou menos, eu estou assim, mudando as palavras. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, tomem cuidado, né? Vocês têm foco, o que é que vocês querem. Então, se vocês querem e almejam um objetivo, cuida para ler, cuida para estudar, deixa um pouquinho aí quem gosta muito de rede social de lado, deixa o WhatsApp de lado, apesar que são gêneros, né? Mas passe a ter se apropriar mais do que dizem aí os textos, gêneros textuais diversos que estão na sociedade como um todo. Então, o que é preciso para compreender e interpretar os textos, né, adequadamente os textos? Vamos lá. Vamos pegar agora no concreto, compreensão de texto. Vocês precisam compreender o texto. E o que é compreensão, professora? Já vimos aqui a questão da leitura. A compreensão, gente, consiste em analisar o que realmente está escrito. Ou seja, coletar dados do texto. A compreensão está mais ligada a fatos. Vou até sair aqui dessa página aqui para... Deixa eu dar eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu quero que vocês me olhem nos olhos, né? Vamos lá, peraí.
Ó, toda vez, gosto para você, pega aí, para vocês. Toda vez que estivermos falando sobre compreensão, nós estamos falando sobre a superfície do texto. Sobre o que está na superfície do texto, tá bom? Ó, nada de entrelinhas. A resposta está no texto. Compreensão está relacionada a fatos, está relacionada ao que está dito no texto. Tá bom? Ninguém esqueça isso. Professora, tem estratégia para eu chegar à resposta de uma questão que tiver assim? Se no dia da minha prova tiver uma questão assim, eu tenho como identificar? Sim. Nós vamos aprender hoje a localizar essas informações. Tá bom? Hoje eu trago alguns exemplos e como nós temos 4 dias, nós vamos ter tempo aí para trabalhar algumas questões e algumas bancas nessa questão do que é compreensão e do que vem a ser interpretação. Tá bom? Voltando aqui para o slide. Lembra que eu falei, eu vou aprender? Vai sim. Vamos ver. Meus amores, existe um descritor da língua portuguesa, né, que ele vai estar no ensino básico, que ele fala em localizar informações explícitas em um texto. Então, toda vez que estivermos falando sobre compreensão, nós estamos falando em informações explícitas em um texto. Ou seja, a resposta está na superfície do texto. Não está fora. Cuidado com as alternativas possíveis de resposta, porque você pode ser induzido ao erro por causa dos distratores. Mas vamos conhecer aqui, ou revisar, quem já tem contato com os descritores. Bom, os descritores de língua portuguesa, eles são considerados como habilidades, né? Então, são habilidades que os candidatos, os alunos, precisam adquirir para, digamos assim, aprender a identificar dentro de um texto essas informações, como essas informações se dão, né? Então, a habilidade pode ser avaliada por esse descritor, né? Relaciona-se à localização, localização pelo candidato de uma informação solicitada. O comando solicita de vocês. Então, essa resposta, gente, ela pode estar expressa literalmente no texto ou pode vir manifestada por meio de uma paráfrase. Isto é, dizer de outra maneira o que se leu. Tá bom? Então, essa habilidade é avaliada por meio de um texto base que dá suporte ao item. Eu falei para vocês na aula passada que o item é a construção de uma questão. O item é uma questão, na realidade, né? Na qual o candidato é orientado a localizar as informações solicitadas seguindo as pistas. Todo texto de compreensão, ele vai ter pistas. Essas pistas são fornecidas pelo próprio texto. E para chegar à resposta correta, que é o gabarito, ele deve ser capaz de retomar o texto, localizando, dentre outras informações, aquela que foi solicitada. Por exemplo, os itens relacionados, ou seja, a questão relacionada a esse descritor, perguntam diretamente a localização da informação, complementando o que é pedido no enunciado ou relacionando o que é solicitado no enunciado com a informação do texto. Vamos lá, vamos treinar aqui para ver se a gente consegue pensar, né? Eu coloquei aqui para vocês entre as ovelhas e esportes radicais. Todo mundo vendo aqui? Eu acabei de dizer para vocês que o item é uma questão. No concurso, ele vai diferenciar um pouquinho. Por quê? Vai diferenciar o gênero, vai diferenciar o tamanho, a forma como o texto, né, que a gente chama de suporte, vai vir a estrutura dele, né? Mas vamos pensar aqui. Em cima tem dizendo, leia o texto para responder a questão proposta. Vamos chamar, né, a gente, no lidar com a língua portuguesa, essa sentença, né, essa parte daqui do item, nós chamamos de enunciado. O texto
em si, o gênero textual que vem nele, nós chamaremos de suporte. Depois, nós encontramos o comando. Alunos, candidatos, sei como vocês gostam de ser chamados, eu chamo meus alunos de amores, né? 80% da resposta está aqui, no comando. Aí nós temos, já vimos que na banca do IDIB tem 4 possíveis respostas, alternativas de respostas. Isso quer dizer que 3 são distratores, 1 é gabarito. Aí dentro dos 3 distratores, nós vamos encontrar uma que não tem nada a ver e 2 que são parecidas com gabarito. Por isso que eu digo, muita atenção, porque senão você vai ser conduzido ao erro. Por quê? Porque o objetivo da banca é fazer você errar. Só passam os melhores, só acertam os melhores. E isso vai, muitas vezes, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte, muitas vezes por errar, alguns sentimentos vão internalizar em vocês. Alguns de impotência, alguns de incompetência, né? Mas não. Tem um fator aí muito importante que é a questão do nervosismo. Muitas vezes, se você pega no dia da prova, pensa que está fazendo tudo bonitinho, alguma coisa ali travou ali, você errou a questão. Depois, em casa, você refaz a questão normalmente. Então, o nervosismo é um fator que muitas vezes leva ao erro, né? Infelizmente, induz o candidato ao erro. Mas, para além disso, o que foi que eu disse para vocês? Que as informações explícitas, que são importantes para a compreensão, elas estão na superfície do texto. Se é na superfície do texto, vai estar aqui no texto, na nossa cara, para a gente ver. Então, vamos lá. O título do texto é Entre Ovelhas e Esforços Radicais, de Antonella Cam. Aí, o que é que eu gosto de olhar? Eu olho aqui na fonte, ó. O Globo, 16 de janeiro de 2010. Pessoal, quando vocês olharem aqui essa informação da fonte, você tem uma ideia do gênero, tem uma ideia da estrutura dele, né? Do tipo, e também vocês vão já ter uma ideia lá daquilo que a gente falou de fatores de textualidade com relação à intenção do autor. Os textos que estão no jornal, né? E nós temos o jornal digital, muitos deles vão nos levar a quê? A uma informação. Então, a intenção do autor é informar. Então, a gente já tem essa ideia aqui de Antonella. Antonella, como uma componente do Globo, do jornal Globo, a gente já pensa, o texto, a intenção é informar, passar uma informação. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Estou correndo demais? Turma? Como estamos até agora? Professora, nós estamos aqui. Eu não sei se é o cansaço da segunda-feira, né? Mas até as outras aulas vocês estavam muito falando. É porque nós estamos observando. Muito bem. Eu quero que vocês observem mesmo, porque a partir de hoje, o que estava no escuro vai clarear. Aqueles que dizem, eu tenho dificuldade, professora, para compreender e interpretar. A partir de hoje, vocês vão perceber quais são essas pistas que o texto traz para compreender. Vamos lá, o texto. Entre ovelhas e esforços radicais. Lá atrás, quando falava, antes da leitura, eu tenho que... Uma das estratégias, antes de ler, é tentar hipotetizar o título. O que é que o título quer dizer, né? O que é que o autor, com esse texto, estava querendo mostrar? Então, vamos lá. Entre ovelhas e esforços radicais. Pegue a hospitalidade canadense, a praticidade americana e a bucólica paisagem britânica. Acrescente direitos humanos, qualidade de vida, liberdade de imprensa e pontualidade suíça. E, para ficar melhor ainda, nesta receita não entra corrupção. Pronto.
você tem um blend para definir a Nova Zelândia. Um pequeno país, ilha, no sudoeste do Oceano Pacífico, a 2.000 quilômetros da Austrália. A maioria dos 4 milhões de kiwis, como o povo local é carinhosamente chamado, descendentes de europeus, vivem num ambiente em que tudo funciona, da máquina administrativa à infraestrutura turística. E no quesito natureza, os cenários tiram o fôlego. Abaixo nós temos um vocabulário que diz: você tem um blend para definir a Nova Zelândia. Então, você tem um blend, você tem o quê? Uma mistura para definir a Nova Zelândia. Agora está o segredo. Uma das estratégias que utilizamos para descobrir, para compreender o texto, está aqui no comando. Ó. Se no comando tiver de acordo com o texto, segundo o texto diz, o texto revela, o autor disse, vocês, de cara, lembrem-se, compreensão de texto. Olha, a professora Maíra disse lá que quando vier assim, no comando, é compreensão. E lembrar que 80% da resposta está no comando. É você ter atenção focada no comando. O que é que o comando vai exigir de vocês? Localizar as informações. Vou pegar aqui que o carregador está querendo carregar. Localizar. Então, vamos lá. Se o comando está dizendo de acordo com o texto, eu vou localizar as informações explícitas. Explícitas são informações que estão na superfície do texto e que vocês têm condições de identificar. Aí vamos analisar o que a professora Maíra falou. Temos 4 alternativas de resposta. Só uma é gabarito. E 3 são distratores que vão me levar ao erro. E aí vocês têm que dar uma rasteira. Senão vocês vão entrar na boca do leão. Então vamos lá. Será que é letra A? Observem aí. O que a letra A diz? Ó, é característica da Nova Zelândia. Letra A. Possuir a maioria dos habitantes descendentes de asiáticos. Letra B. Ter belíssimas paisagens naturais. C. Situar-se a menos de 1.000 quilômetros da Austrália. Ou D. Apresentar muitos problemas de infraestrutura turística. Depois do que eu falei para vocês, vocês conseguem chegar ao gabarito? Lembrem-se, uma não tem nada a ver. Será que vocês são capazes de me dizer qual é a que não tem nada a ver com o texto? E aí? Chegaram a alguma resposta? Lembra que eu falei? Lê a primeira vez, você não entende. Vai ser necessário fazer uma segunda leitura para começar a identificar as ideias principais das secundárias. Posso? Permitam-me. Vamos lá. Letra A. Não, vamos para o comando primeiro. De acordo com o texto, é característica da Nova Zelândia. Se eu sei que é de acordo com o texto, eu já sei que está no texto. Eu vou buscar lá. Qual é a pista? Vamos lá. Letra A. Possuir a maioria dos habitantes descendentes de asiáticos. Em algum momento, o texto falou em asiáticos. Vocês estão vendo lá? Eu vejo que o texto fala exatamente. Percebam que o texto fala de canadense, fala de americanos, fala de britânicos, né? Paisagens britânicas, fala também de suíços, mas asiáticos não tem. Estão vendo aí qual é a questão que não tem nada a ver e confunde? Muitas vezes você vai se apegar à palavra habitante, que está na letra A. Agora, eu vou pular B. Eu vou para C. Situar-se a menos de 1.000 quilômetros da Austrália. O texto está falando em 1.000 quilômetros? Aí o que é que você faz? Olha, muito
Muito bem, Paula. Você pega aqui a palavra, deixa eu vir aqui para o slide, que eu estava olhando dentro do MIT. Ó, aqui fala, situar-se a menos de 1.000. Aí eu vou para o texto e localizo a pista. Qual é a pista aqui, professora? Aonde é que está falando de quilômetros? Olha aqui. Está vendo de quilômetros? Então, na realidade, quando se fala em quilômetros, não fala em 1.000, fala em 2.000. Aí o leigo, o apressado, marca um X nessa questão. Por quê? Porque ele não prestou atenção direitinho, ele não seguiu o que a professora Maíra pediu. Observa com atenção. As pistas estão aqui. Qual é a pista? Quilômetros da Austrália. Aí você vai. Aqui está a menos de 1.000. Não. 2.000. É mais de 1.000. Então, não pode ser letra C. Agora, qual é o problema da D? Apresentar muitos problemas de infraestrutura. Qual é a pista aqui, professora? Infraestrutura turística. Vai no texto e procura. Aonde é que fala de infraestrutura? Ó, aqui, ó. Infraestrutura. O que é que diz lá? Vamos pegar antes. Descendentes de europeus vivem num ambiente em que tudo funciona. Da máquina administrativa à infraestrutura turística. Então, se fala em infraestrutura, não pode ser um problema, né? Tem que ser algo bom. Então, olha o erro aqui. Agora, o que é que sobrou aqui que eu disse? Vamos pular a letra B. Ter belíssimas paisagens naturais. Professora, eu não estou vendo nada, nenhuma pista que tem aqui que esteja no texto. Lembra lá que tem, na localizar informações, a questão de parafrasear? Ó, paisagens naturais têm relação com a natureza. E diz aqui, e no quesito natureza, os cenários tiram o fôlego. Então, de acordo com o texto, é característica da Nova Zelândia ter belíssimas paisagens naturais, que tem a ver com natureza. A resposta está no texto, gente? Está na superfície do texto? Hein? Está na superfície do texto? Concordam agora? Concordo. É difícil compreender? Professora, vai depender do tamanho do texto. Mas lembre-se, observe o que o comando está pedindo. Se o comando estiver pedindo para localizar as informações no texto, compreensão, tá fácil, porque você vai lá em cima do que você quer. Inferência é que exige um pouquinho, né, do nosso entendimento. Então, vamos aqui pegar mais um pouquinho, mais uma questão. Essa eu vou deixar vocês. Essa aqui é bem simples. As difíceis vão ficar para quinta-feira. Se a gente terminar essa parte toda, a gente começa a fazer atividade com os outros assuntos também. Vamos lá. Leia o texto abaixo, é o comando, né? Que no caso aqui nós temos as instruções. Vamos pensar. O texto que eu falei, aí eu já vou observar a estrutura do texto e o gênero. Todo texto tem uma intenção, né? Então, vamos lá. Precauções para o uso do detergente X8. Vamos ver. Mantenha longe do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite contato com os olhos, mas se isso acontecer, lave com muita água. Em caso de ingestão acidental, encaminhe imediatamente a pessoa ao hospital ou centro de saúde. Não reutilize a embalagem para outros fins. Né? Olha, a Carla já disse aqui qual é a resposta. Para ela, tem uma letra, né? Vamos lá. Lembra que eu falei, de acordo com o texto, segundo o texto, pronto, socorro também. Segundo o texto, o detergente X8, se está, o comando da forma que está, vai direcioná-los a localizar informações explícitas. Informações explícitas estão na superfície do texto. Vamos lá. Será que a letra A protege a pele das crianças? Aí o que é que você faz? Pega as pistas. Aonde é que fala em crianças?
Será que é a letra A? É possível ser a letra A? Vamos lá. Não vou nem perguntar, o pessoal já está dando a resposta, né? Então, vamos lá. Observe que na superfície do texto, a palavra criança não direciona o candidato para a resposta, para o gabarito. Por quê? Na alternativa diz protege a pele das crianças. Mas o que é que diz sobre as crianças? Mantenha longe do alcance das crianças. Então, não pode ser letra A. Vamos ver. B. É benéfico para os olhos? Olha a pista aqui, olhos. Eu vou lá no texto e procuro a palavra olhos. O que é que diz sobre os olhos? Evite contato com os olhos. Certo? Se diz evite contato com os olhos, então não pode ser benéfico. Não é algo que faz bem. Então, esse X8 não serve para os olhos. Então, não pode ser letra B. Por quê? A resposta está na superfície. C. É saudável quando ingerido? Que pista eu tenho aqui para tentar localizar? Eu vou lá para a ingestão, ó, parafraseando. Não está com o nome ingerido, está com o nome ingestão. Então, o que é que diz sobre ingestão? Em caso de ingestão acidental, caminhe imediatamente a pessoa a um hospital. Então, se é para fazer isso, deixa de ser saudável. Não é saudável. Então, resposta: tem embalagem inadequada para outros fins. Aí eu vou procurar uma pista aqui e vou para lá. Ó, o que é que tem aqui que tem lá? Embalagem, né? E outros fins. Aí o que é que tem lá dizendo? Não reutilize. Não reutilize a embalagem para outros fins e está no sentido de ter embalagem inadequada para outra finalidade. Então, será que eu posso pegar essa embalagem de detergente X8, o cliente vai poder pegar essa embalagem X8 de detergente, quando acabar o detergente, ele vai poder botar água encher para botar água na geladeira? Não pode. Exatamente. Olha aí agora aquele conhecimento que a gente aprendeu lá atrás, a intenção do autor. O autor, quando faz um texto, produz um texto, ele tem uma intenção. Então, olha a intenção aí, e tem muito a ver, esse item, né? O item construído aqui, ele tem a ver, né, com o descritor 1, que é localizar as informações explícitas. Gente, toda vez que falarmos sobre compreensão, explícitas, viu? Informações explícitas, é o que está na superfície do texto. Pode até colocar lápis aí no caderno de vocês, no material de apontamento de vocês, né? Explícitas. Quando o texto fizer referência à interpretação, nós vamos ver na frente, há uma referência às informações implícitas. Então, nós vamos ver aqui, ó, explícitas versus implícitas. Então, é isso com relação à compreensão. E eu gostaria de saber de vocês se isso ficou claro. Essa diferenciação com relação à questão de como localizar as informações no texto. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professora. Entendi que só, viu? Pronto. Pessoal, pode ser qualquer gênero. Aí, a dica é, primeiro você entender o gênero, né? Então, para que serve aquele gênero? Qual é a finalidade? Que também tinha lá nos fatores de textualidade. Então, se você pegar uma notícia, né, vai ter, localizar informações no texto, né, explícitas com notícia. Então, primeiro, a notícia, ela tem uma intenção, né? Ela informar um fato. E aí, em cima disso, as pistas vão levar vocês à resposta, ao sucesso. Mas cuidado com os distratores. Se de imediato você já vai na alternativa, você pode induzir o erro. Foi o que eu falei. Os distratores vão ser lançados pela banca com a finalidade de fazer vocês errarem a questão. Será que eles vão construir
vão construir itens fáceis, tranquilos? Vão não, gente. Vão não. O fera tem que ser vocês. A peça principal desse quebra-cabeça tem que ser vocês. Então, hoje, a gente trabalhou com essa pegada da compreensão. Amanhã, a gente trabalha com a interpretação e já avança com outro conteúdo, né? A gente já parte para o que são gêneros e o que são também tipologias textuais. Então, vamos aprender a se deparar com o texto e pensar, olha, o texto é de compreensão. Então, se é de compreensão, a professora me disse, quarta e quinta, a gente tem aula. Amanhã eu tenho problema com essa questão de feriado, né? Então, a semana passada, a gente teve um dia que não teve aula e eu confundi, dizendo que na quinta tinha aula. Então, a aula que foi daquela da segunda-feira, acho que foi na segunda, vai ser quinta. Então, a gente vai ter aula quarta e quinta, viu? No mesmo horário. A gente vai ter. Então, a gente vai trabalhar com mais questões de compreensão. Eu vou elaborar algumas bem legais, assim, das bancas, para a gente poder identificar. Então, não tem segredo na compreensão. Compreensão olhou o texto, sabe? Você tem que saber que gênero é aquele, a estrutura dele, observe a fonte, vai para o comando e procura as pistas. Compreensão é isso, tá no texto. Vocês não precisam de mais nada. Então, a compreensão está relacionada a fatos, tá bom? Relacionada aos fatos que são ali explícitos. Não tem nada nas entrelinhas. Agora, o outro é que a gente vai ver que a pegada é mais embaixo. O negócio é mais... vai depender de muita coisa para poder vocês terem sucesso. Então, no mais, é isso. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, estejam à vontade. Se não, a gente se despede por hoje. E eu desejo a todos um excelente feriado. Descansem, viu? Não sei vocês, mas eu acredito que muitos de vocês precisam não só de um sábado e domingo, né? Mas também uma terça-feira para descansar. Hoje ainda trabalhei, mas amanhã eu preciso descansar um pouquinho também. Boa noite, pessoal. Então, boa a gente se vê. Tá bom. Para vocês também. Treine, viu? Procura ver nas provas aí se tem alguma parecida. Tchau, tchau.